Qual é a nossa dificuldade? O que está por trás disso? Por que que é tão difícil a gente dizer não? E por que que a gente trava? Por que que a gente bloqueia? Por que que a gente fica inseguro? Por que que a gente tem medo? Por que que a gente foge de determinados posicionamentos? E eu já vou dizer para vocês que a vida vai exigir da gente posicionamentos claros e assertivos. Você querendo ou não, você vai ter que se posicionar diante de qualquer situação. E mesmo assim, muita gente evita, corre, porque a gente vai enfrentar muitas das vezes a objeção do outro, a crítica do outro, o julgamento do outro, a rejeição do outro, um desconforto em relação a algum posicionamento, seja, gente, com parentes, com família, com colegas de trabalho, enfim. Pode perceber que em todos os ambientes a gente percebe que algumas situações colocam a gente numa posição de posicionamento e dizer não. Será que os problemas que você está vivendo hoje não são resultados de uma falta de posicionamento da tua parte? Porque você deixou de fazer? Porque você deixou de falar? Ou você não soube posicionar? Que hoje eu quero ensinar aqui como a gente pode fazer isso, mas a origem de tudo isso, da onde vem esse medo, esse bloqueio que a gente tem. Eu digo que essa aula aqui é um divisor para destravar a gente, porque se você ouvir aqui tudo que eu vou falar e não conseguir daqui para frente aplicar em relação aos seus posicionamentos, você vai realmente passar por muito perrengue na vida. Quero que você aplique essa aula, assim, quando acabar, aplicar no dia de hoje, aplicar na sua família, aplicar nos seus relacionamentos, você vai ver que é bem melhor a gente fazer isso, é bem melhor a gente não correr dos posicionamentos. Então, eu quero muito que vocês prestem atenção nessa aula, tá? Outro ponto aqui, ó, que crenças você carrega sobre dizer não? Você tem crenças, por exemplo, qual é a situação que às vezes você precisou dizer não essa semana, nos últimos dias ou nesse último mês, e que na hora de você falar você travou? Por quê? Porque vieram vários questionamentos da tua cabeça. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns. Que crenças vêm na tua cabeça, que pensamentos, que julgamentos, que autocrítica vem na tua cabeça quando você precisa dizer não? Porque a gente carrega. Não é só uma construção da nossa infância. O que teu pai, tua mãe, os ambientes que você viveu te ensinaram o que é certo e o que é errado. Mas aqui, dentro dessa fala aqui, desse slide, vai mostrar muitas das vezes um ponto social. O que que a sociedade nos coloca sobre esse posicionamento nosso, o que está certo, o que está errado. Isso vem e vai esbarrar no nosso seio familiar. E a gente vai aprender dentro de casa e na sociedade que, vou colocar aqui alguns exemplos, você não pode contrariar ninguém. Outro, você tem que ser boazinha. Você não pode contrariar ninguém. Esteja sempre disponível para as pessoas. Olha, tudo que as pessoas pedirem, esteja sempre disponível, porque alguém educado está sempre disponível para o outro. Isso aí também eu já ouvi. Dizer não é feio. Não, filha, você falou não. Você falou que nem emprestar. Nossa, que feio. Você não pode fazer isso. Isso é ser ruim. Dizer não é ser egoísta. Você é uma pessoa ruim porque você disse que não ia emprestar aquele carro para fulano. Você é ruim. Outra coisa, egoísmo, não ajudar as pessoas. Que isso? Fulano te pediu ajuda e você disse não. Como assim? Nossa, você é uma pessoa fria mesmo, hein? Então a gente vai ouvindo certas falas, e é o que está por trás do plano de fundo, do porquê às vezes é tão difícil para você se posicionar. Se você não ensina o seu filho dizendo não para ele, ele vai ser um adulto que não vai saber lidar com os nãos que a vida vai trazer para ele. Ele vai ter um chefe que vai dizer não para ele. Porque tem momentos que o não, ele precisa ser dito. Olhe para a história de vocês. Vamos ver o que, que a gente traz. Porque a gente precisa se libertar de muita coisa que não nos cabe. Tem muito carrapicho que tem que arrancar, ser arrancado hoje da tua vida. Porque você vai viver situações onde o posicionamento vai ser exigido de você pela sua sobrevivência. Somos pássaros e nascemos para voar, mas vivemos presos em gaiolas sociais. O que, que isso quer dizer? Nós somos livres para viver a nossa vida baseado nas nossas escolhas. Você tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Você tem o direito de seguir sua vida, porque você acha que aquilo ali não é para você. Você acha que aquilo ali é proibido você fazer aquilo. É proibido você dizer não. Quem falou isso para você? Isso te torna uma pessoa sem caráter? Como às vezes as pessoas dizem isso para manipular você?
para te colocar o peso da culpa de que, você não fez, tá vendo? Você é ruim, e você fica com aquele peso durante muito tempo. Será que você não está carregando esses pesos e por isso você está tão preso em tanta coisa? Gente, hoje eu me sinto muito livre para escolher o que é melhor para minha vida. Hoje eu me sinto muito livre porque eu entendi esse direito que eu tenho. Tem gente que acha que o mundo gira em torno delas. Então elas acham que todo mundo tem que fazer as vontades dela. Se não fazem, elas fazem birra como uma criança. Você que escolhe se você quer realmente se sujeitar a alguns comandos que não tem nada a ver com você, de pessoas que são adultos mimados, essa é a verdade, e que deveriam aprender a entender o lugar do outro e o lugar deles, mas eles não entendem. Mas você entende. A partir de agora você não está inocente mais nisso, não. Por que a gente tem tanto medo de trava? Primeiro, porque a gente não quer decepcionar ninguém. Não decepcionar nunca ninguém é um objetivo inalcançável. Decepcionar fala de expectativa. Quando alguém fala para você assim: ó, Patrícia, eu tô muito decepcionada com você. Houve uma expectativa que não foi atendida. Mas aí entra, você é obrigado a atingir as expectativas dos outros? Os outros acham que você, vou dar exemplos, tem que ser uma pessoa perfeita, não pode ficar com raiva de ninguém, tem que ser uma pessoa assim, íntegra. E aí pega um dia que você está chateado com alguma coisa, pega um dia que você está brigando com alguém, num momento de explosão. Estou decepcionada com a Mariazinha das Couves, porque eu vi ela nervosa, eu não esperava isso dela. Expectativa sua, porque todo mundo é ser humano. Então, quando a gente fala e coloca essa meta irreal de que eu não posso decepcionar ninguém da minha família, nenhum amigo meu, que história é essa? Você vai viver sofrendo, já vou te avisar. Você vai viver sofrendo. Porque você vai querer caber no mundo das pessoas, da expectativa das pessoas. Vou te falar uma coisa. Cada pessoa tem uma expectativa. Se você quer atingir todas as expectativas de todo mundo, desculpa, você não vai viver a sua vida, você vai viver em função de agradar todo mundo, fazer a vontade de todo mundo, de fazer aquilo que o outro quer que você faça. Segundo, porque a gente quer agradar e evitar qualquer tipo de leitura negativa que alguém possa falar a respeito da gente. Ou seja, você quer agradar todo mundo e não quer que ninguém fale mal de você. Gente, me diz quando que você vai ter esse controle da boca das pessoas e do pensamento das pessoas de evitar que elas pensem algo ruim de você. Eu posso controlar como eu vou lidar com a opinião negativa de alguém sobre mim. O que você está ouvindo? Mas se você não suporta saber que alguém está falando mal de você, você vai ter que aprender a gerir o seu emocional. Porque você não tem controle sobre isso. É desconfortável? É muito desconfortável. Mas a gente precisa aprender primeiro aqui. Aqui eu vou trazer uma aplicação. Primeira coisa, descobriu que alguém está falando mal de você por causa de um posicionamento seu? Primeira coisa que você tem que lembrar. As pessoas são livres para pensar o que elas quiserem. Segunda coisa, em relação às pessoas falarem mal de você. Vai ser desconfortável. Vai ser. Aprenda com desconforto. Mas você tem que lembrar de que cada pessoa tem uma visão e um senso crítico diferente. São opiniões diferentes. Vai ter gente que vai discordar de você. Vou dar um exemplo. Patrícia, decidi morar no Japão. Ir com a minha família para lá. Tô indo. Mala pronta. Tô indo. Você vai contar para sua família. Patrícia tá maluca. Doido? Como assim? Como assim, Japão? Como é que vai fazer? Você nem fala japonês. Você nem come comida japonesa. Como é que você vai para lá? Eu não sei o quê. Mas eu vou, gente. Eu quero ir. Eu vou, porque é meu sonho. Você tá louca. Você é irresponsável de levar seus filhos. Ananá. Aquilo vai entrando em você. É o seu sonho. Seu projeto de vida. Você estava planejando isso durante muito tempo. Para dar um futuro diferente para a sua família, de repente. Você tinha uma motivação. Aí começa alguém a falar que você é irresponsável, que você é isso, que você é aquilo. Você tem uma escolha. Ou você aborta os seus sonhos e vai fazer a vontade de quem está ali, que não tem a mesma visão da vida que você, que não tem a ambição que você tem. São pessoas que querem ficar só na zona de conforto, daquela vida medíocre de sempre, mas você quer arriscar algo novo para dar um futuro melhor para sua família. Você está indo, às vezes, para uma oportunidade de emprego e vai ganhar muito melhor do que você ganha aqui no Brasil. E o problema é teu se você quer ir para Marte. Ninguém tem nada com isso. Você vai ter que aprender a lidar quando alguém discorda de uma posição sua que tem a ver com a tua jornada de vida.
Gente, a jornada de vida é uma estrada. Nem todo mundo vai pegar a mesma. Cada um vai pegar a sua. Cada um vai pegar a sua que tem a ver com a sua visão, seu propósito de vida, com aquilo que faz sentido para você. Agora, tem gente que acha que você tem que pegar a estrada dele e quer impor na tua cabeça isso. E você deixa, porque você não suporta a ideia de alguém falar mal de você. As pessoas vão falar mal de você, tá? É horrível? É. Mas você tem que só lembrar de olhar para você e de saber que estrada tu tá. Se você tá na sua, fica na sua. As pessoas não compreendem a sua estrada, sua jornada. Outra coisa aqui que é um medo de se posicionar, porque a gente quer evitar a rejeição. Principalmente quem tem raiz de rejeição. Vai vir à tona como um gatilho. Ou seja, se você se posicionou, 3 amigos seus deixaram de andar com você. Não te procuram mais. Porque você se posicionou em relação a alguma coisa. E foi contra o que eles acreditaram. Eles não tiveram maturidade de lidar com você, com a sua decisão. Eles não tiveram essa flexibilidade. E aí você se sente rejeitado porque eles deixaram de andar com você. Só que tem uma coisa, eu dei aula para vocês aqui sobre rejeição. Nem sempre isso vai configurar uma rejeição. É apenas São apenas pessoas que não souberam lidar com maturidade sob uma posição que tinha a ver com o seu gosto pessoal. Todo mundo está preparado para lidar com algo que você está elaborando durante um tempo. Nem todo mundo tá entendendo isso. Então não tenha medo das pessoas se afastarem de você. Porque, olha, eu vou falar uma coisa séria para vocês, de coração. É bem melhor vocês seguirem o caminho de vocês do que vocês abandonarem a própria vida para evitar que alguém rejeite vocês ou reprove em vocês. Um dia, vocês vão se deparar com a sua própria consciência de que vocês abriram mão de tanta coisa na vida porque vocês estavam querendo evitar esse tipo de rejeição. E isso colocou vocês em situações de sofrimento. Eu acho que o maior sofrimento que existe é você não viver a própria vida e a própria liberdade de fazer a própria escolha. Você se tornou refém das pessoas. Por que a gente tem medo de se posicionar e dizer não? É o medo de proteger o outro da frustração, porém, nos colocando em segundo plano. Que lindo isso, né? A gente quer fazer de tudo para. Eu não posso decepcionar minha mãe. Eu não posso decepcionar o meu filho. Eu não posso decepcionar a Mariazinha das Coisas. Eu não posso decepcionar ninguém. E você está lá preocupado e você está se colocando em segundo plano de novo, deixando suas coisas para trás. Sabe qual é o resultado disso? Infelicidade. Aqui embaixo, ó. A falta de posicionamento, ela te adoece tanto que você vai ser uma pessoa infeliz. Porque no fundo você sabe que você está abrindo mão o tempo inteiro. Quem sabe você está vivendo uma vida abrindo mão até hoje daquilo que você queria e por isso que você vive tantas batalhas internas com um humor deprimido, triste, infeliz, adoecido, adoecida. Por quê? Porque você se coloca em segundo plano toda hora. Você quer proteger os outros, mas você não se protege. Separe esses 2 pontos que estão aqui na tela. A sua escolha e a opinião dos outros. São coisas completamente diferentes. E a gente lida toda hora. Toda hora tem um negocinho disso aqui. Toda hora, todo dia. Lembre-se da sua escolha, do porquê você está falando aquilo, do porquê você está dizendo não. Porque esse porquê tem que estar claro para você. Não precisa ficar dando palestrinha para os outros, não. Porque nem sempre as pessoas vão entender o teu porquê. Como eu dei o exemplo do Japão. Mas eu quero ir porque eu quero dar um futuro melhor para minha família. Aí vem uma pessoa e fala assim, mas nunca vi isso. Ela não entendeu o teu porquê. Eu estou indo porque existe algo muito maior. Mas ela não entendeu o teu porquê. O porquê precisa ficar claro para você. Não tente fazer o porquê claro para as pessoas. Você vai gastar tempo e saliva. Porque as pessoas não vão compreender muitas das vezes o seu porquê. A sua escolha tem um porquê por trás. E você, toda vez, seja com pequenas coisas, grandes coisas, médias coisas, você só precisa lembrar do porquê. Por que eu estou me posicionando? Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou interrompendo esse ciclo de amizade? Por que eu estou dizendo não aqui? Por que eu estou fazendo isso? Tem que ficar claro para você. Senão você não consegue dizer não. Sabe para onde você vai inclinar? Para cá. Para a opinião das pessoas. Que nada mais é do que a visão, a crença e a maneira delas de pensar. A opinião das pessoas, gente, ela não é uma lei universal que deve ser seguida e se você não segue, você é preso. Ou você vai ser punido.
A opinião das pessoas é simplesmente a opinião de alguém que pensa diferente de você. As pessoas pensam diferente. Você precisa pensar diferente. É a minha opinião. Você pode discordar e tá tudo certo. Você pode discordar, a gente vai continuar amigo. Tá tudo certo. A gente vai se curtir, não tem problema. Aprenda a lidar com a opinião das pessoas. A opinião das pessoas tem a ver com a visão delas. Ou seja, se você está aí se torturando porque essa semana ou nesse mês você se posicionou, ou você está querendo se posicionar e está com muito medo, você só tem que lembrar de uma coisa. Qual é o porquê? Entender que as pessoas elas vão verbalizar a maneira como elas pensam dentro do teu posicionamento. O que elas falam é apenas a visão delas. O que vai fortalecer e deixar mais força dentro de você é o porquê do teu posicionamento, que é a sua escolha. Se isso não ficar claro para vocês aqui, vocês vão continuar atropelando isso e vivendo uma vida infeliz, porque no fundo você queria dizer não e você disse sim. No fundo você queria ter dito algo ali e você mais uma vez engoliu um sapo desse tamanho que tem feito você adoecer. Teu cabelo tá caindo, você tem gastrite, não dorme bem, não come bem, vive desanimado, desanimada. O que mais? A pele já tá cheia de coisa, porque você tá no alto índice de estresse, porque você tá igual uma panela de pressão, estourando por dentro. E a gente vai vivendo até quando? Até quando o teu corpo vai aguentar isso? Até quando a sua saúde emocional vai aguentar isso? Essa aula aqui é um basta. A aula é sobre posicionamento. E aqui o posicionamento vai ser esse, é dar um basta. É o posicionamento da aula. Você tem que dar um basta nisso. Sua saúde mental agradece. Então, como que a gente pode lidar? Aprenda a lidar com as objeções dos outros mediante o seu posicionamento. Mas por que a gente se ofende tanto? Porque a gente colocou na cabeça que a gente tem que ter uma boa imagem o tempo inteiro. E boa imagem significa não se posicionar. Não é sobre você pessoalmente. É sobre uma opinião contrária à sua. Perceba quais são as necessidades do outro e quais são as suas necessidades dentro de determinado assunto. O que é isso aqui? Preste atenção nisso. Isso aqui é para os relacionamentos. Patrícia, então quer dizer que eu vou dizer não o tempo inteiro? Um macete que nos ajuda é perceber qual é a necessidade do outro. Vou dar um exemplo. Se alguém da tua família está se queixando de alguma coisa que você fez, lembra que posicionamento não é sair pisando em porta, xingando todo mundo e gritando com todo mundo, mandando todo mundo para aquele lugar. Posicionamento não é isso. Isso aí para mim é grosseria. Você pode se posicionar, mas você pode se posicionar de uma forma muito humana. Porque às vezes você está ali querendo suprir um desejo seu, mas às vezes alguém do outro lado também tem alguma dificuldade ali, uma necessidade, e você pode flexibilizar um pouco e compreender. Isso se aplica muito em relacionamento. Se seu esposo, sua esposa chega para você e fala de algo e você está ali irredutível porque, eu tive aula com a Patrícia, agora eu vou dizer não para tudo. Você está ali, não, eu não vou abrir mão. Será que você está ouvindo a necessidade do outro? Isso é uma análise que você pode fazer. Isso não se aplica para todos os casos. Você vai ter que avaliar. Porque às vezes alguém está reclamando, solicitando algo, ou debatendo algo, que talvez você possa, naquele momento, flexibilizar um pouquinho, porque você já fez outras vezes. E está tudo bem, para o bem-estar do relacionamento. Não é só abrir mão o tempo inteiro. Eu vejo isso como uma via de mão dupla para o relacionamento. Isso vai ter que. São os acordos que a gente vai ter que fazer. Mas às vezes vai ajudar você a se posicionar, explicando para o outro o teu posicionamento, compreendendo também o que existe de necessidade no outro. Às vezes o outro tá verbalizando alguma necessidade ali. E como você tem um compromisso dentro desse relacionamento, você pode ali flexibilizar de alguma forma. Você só tem que avaliar. Você só tem que ter cuidado com isso. Avalie. Em determinado assunto não se aplica a tudo, não se aplica a todos, mas às vezes alguém está citando algo que você não está vendo. E você pode posicionar. Não, realmente, falar com meu marido. Quantas vezes eu fiz isso aqui em casa, gente? Vou dar um exemplo meu, para ficar mais claro para vocês. Teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando tanto que meu esposo começou a reclamar. E eu me posicionar. Não, eu vou atender, não posso, e tal, tal, tal. Depois de muito tempo eu vi que tinha uma necessidade ali. Eu não estava dando a atenção que eu
O meu relacionamento merecia. Então eu tive que recuar um pouco. Aí foi um posicionamento em prol de um relacionamento. Então hoje eu me posiciono no meu trabalho de uma forma diferente. Eu me posiciono em relação ao número de pessoas que eu vou atender e o número de serviços que eu vou prestar, porque eu não vou atropelar outra área. Então, esse posicionamento em prol do meu relacionamento, que eu quero que o meu relacionamento dê certo, eu modifiquei, flexibilizei, mas nasceu um novo posicionamento meu. O posicionamento meu foi só de ouvir o meu marido, eu não estava enxergando aonde eu estava levando a minha vida. Então eu consegui trazer até um novo posicionamento no meu trabalho. Hoje me ajuda muito isso. Porque eu não consigo ajudar todo mundo. Eu tenho até vontade, gente, de ajudar todo mundo, mas não dá. E eu não consegui dizer não. Mas eu me coloquei numa situação muito difícil, porque eu esgotei na pandemia atendendo tanta gente pedindo socorro. Então, dentro dessa fala do meu marido na época, eu tive que recuar um pouco, porque eu quero o bem-estar do relacionamento. Foi uma coisa saudável. Aqui, nesse caso, se aplica essa mudança. Será que não existem necessidades que estão sendo verbalizadas ali? E às vezes você está até inflexível em relação a uma mudança de posicionamento, mas quem sabe o seu posicionamento não seja um posicionamento diferente aí. Seja um posicionamento de dar voz àquela necessidade do teu marido, da sua esposa, do tempo com seus filhos. Será que é porque isso é posicionamento? A gente às vezes fala de posicionamento só ligado ao que nos fere de alguma forma, né? Mas às vezes o posicionamento é por precaução para a gente não perder relacionamentos ou pessoas que a gente ama. Qual é o seu posicionamento? Será que você tem tido um bom posicionamento em relação às pessoas que você ama? Que você quer manter na sua vida? Porque às vezes as pessoas sinalizam isso. Então, esse ponto aqui, ele merece uma atenção especial, um entendimento especial, porque ele não se aplica a todas as esferas. A gente precisa avaliar cada situação e cada posicionamento que a gente vai fazer. Outro ponto aqui, a arte de dizer não pode ser treinada ao longo da vida. Eu botei isso aqui porque, de fato, é um treino de habilidade social, que a gente chama dentro da psicologia. Então, você vai desenvolver uma habilidade de posicionamento, de ouvir mais as pessoas, de fazer leitura das situações, como eu falei aqui, para avaliar o que é teu, o que é do outro, aonde que vai caber o teu posicionamento, o que é melhor, o que está ferindo, o que está te prejudicando. A gente sempre tem que fazer essa varredura de análise, você tem que fazer a análise da situação. Isso é treinado. Então não é amanhã que você vai estar o expert nisso, tá? Daqui para frente, você tendo como critério, tendo os seus critérios de posicionamento, você vai treinando e daqui a pouco, no início é muito difícil, a gente ainda está aprendendo, mas depois as situações você vai ficando mais seguro em relação ao que você quer e o que você não quer, o que você vai dar valor, o que você não vai dar valor. É um treino. Quem não faz isso nunca vai aprender a dizer não. Dizer não é uma habilidade que a gente tem que treinar. Se a gente não treina, a gente não vai aprender. Decida como você vai viver daqui para frente, a partir de agora. Você vai viver baseado no que você quer? Ou você vai viver baseado no que as pessoas querem? Até aqui, você viveu baseado em quê? No que as pessoas querem? Ou no que você quer? Lembrando que o que você quer pode ser flexibilizado, tá? Dependendo da situação. Como eu falei aqui de relacionamento. Aprenda a ouvir. Treine o seu ouvido para ouvir. Mas, no fundo, de forma geral, o que eu quero dizer com essa provocação aqui, na verdade é que às vezes a gente abre mão tantas vezes de algo que está sendo a raiz do nosso adoecimento, porque a gente quer a qualquer custo fazer a vontade das pessoas. Você vai ter que ter critério daqui para frente. Quem são essas pessoas que você vai fazer a vontade delas? Tem um objetivo por trás? Se tem, se não está ferindo você, se isso tem a ver com o que você quer, ótimo, vai lá e faça. Mas se não tem, se te leva para o esgotamento, se traz conflitos para você, e se não te traz coisas boas, reveja, pense, avalie. Uma das estratégias que você pode usar para avaliar é nunca ser rápido numa resposta. Tudo que te perguntarem e você não tem certeza se você quer ou não quer, ganhe tempo. Como, Patrícia, que eu faço isso? Oi, fulano, Patrícia, você pode? Eu não sei se eu posso. Aí eu vou falar assim, fulano, vamos fazer o seguinte, eu preciso pensar sobre isso que você falou.
Eu posso te ligar amanhã? Aí eu te dou uma resposta. Ou então até sábado, até domingo eu confirmo se eu vou lá no negócio lá. Ah, até domingo eu confirmo se eu vou fazer aquele negócio lá pra você. Seja o que for, gente. Não tem certeza? Não fale sim de primeira. Avalie, ganhe tempo. Outra dica que eu dou de fugir de situações. Ah, Patrícia, eu quero tua ajuda. Aí você não quer. Você fala assim: olha, eu fico muito grata por você ter me solicitado. Muito grata mesmo. Fico lisonjeada. Mas eu não vou poder fazer isso. Mas eu posso te indicar uma pessoa que possa fazer. Isso é outro meio de sair pela tangente em situações onde você está dizendo não de uma forma elegante. Outro ponto, é importante citar aqui. Ah, Patrícia, me posicionei e ficou com raiva de mim, que é um familiar meu. Você pode chegar para a pessoa e falar: olha, eu percebi que você claramente ficou desconfortável com o que eu falei, mas deixa eu só te explicar. Eu não quero nada, assim, eu não quero te agredir com palavras, eu não quis fazer isso, a minha intenção não é essa. Na verdade, é porque eu não posso, e você pode até contar o motivo. Eu não posso, porque eu não consigo dar conta. Mas se você não compreende, é uma pena. Eu estou sendo transparente aqui. Sempre diga, é uma pena se você. Eu sinto muito se você não compreende. Porque a gente vai operar num ponto aqui que nem sempre as pessoas vão concordar como vocês estão vendo. Elas não vão concordar. E aí a gente tem que. Eu sinto muito, e aí você sente mesmo, que você não entenda. Ah, não entendo mesmo, não. Eu acho que você está sendo ruim. Eu sinto muito de você achar isso de mim. Eu não sou ruim. Eu só estou dizendo para você que eu não posso fazer. Ah, mas você vai seguir sua vida e vai sobreviver, tá? E tem uma coisa também que é importante você compreender e assimilar de que quem nunca botou limite e posicionou na vida, quando começar a fazer com familiar, pode se preparar para o caos. Mas é aquela coisa, levanta a poeira e daqui a pouco a poeira vai baixar. O caos vai se instalar, mas daqui a pouco as pessoas vão começar a respeitar você. Porque você foi aquela que sempre disse sim, ah, tá bom, tá bom. E por dentro, pelo amor de Deus, pra que eu falei que disse sim? Pra que eu falei? Você sempre foi ah, não, ela tá sempre disponível, pode pedir ela, vai lá na casa dela. Você sempre foi essa. Ou seja, você educou as pessoas dessa forma. A culpa não é delas, a culpa é sua. A culpa é nossa. Então agora, para tirar esse efeito, vai levar um tempinho para se acostumarem com. Ia lá. A Patrícia agora só diz não. Ficou metida. Né? Só porque tá lá no Instagram, tá metida agora, fica falando que tem compromisso. Ué, mas eu tenho compromisso. Então as pessoas vão. Calma que elas vão se acostumar. Até se não se acostumar, elas vão ter que lidar com isso. Não perca o seu sono por causa disso. A sua felicidade começa pelo respeito a si mesmo. Por limites e se posicionar é respeitar você. Quando ninguém respeita. Às vezes você reclama assim, nossa, Patrícia, ninguém me respeita. Não respeita porque você não se posiciona. Então eles acham que você é a casa da mãe Joana, onde eles pintam e bordam e fazem o que querem. Só que não é. Qual é o posicionamento que te fere? A falta de posicionamento que te fere? Será que você está se agredindo e você fica reclamando dos outros? Na verdade, você que está fazendo o efeito em si mesma. Em si mesmo. Então a felicidade, ela começa, o nosso bem-estar, ele começa quando a gente entende que nós somos a primeira pessoa a se respeitar. Eu tenho que me respeitar. Respeitar o que eu quero, respeitar o que eu sinto. Respeitar o meu desgaste. Respeitar quando eu preciso parar para descansar. Respeitar quando os meus princípios já foram violados porque eu abri a porteira para todo mundo entrar. Você que abriu a porta. Ninguém invade a tua casa assim. Você que abriu a porta. Então você mesmo é a primeira pessoa a se desrespeitar. Como é que as pessoas vão respeitar você? Não tem como, né?